Você também já está cansado de ouvir que Constantino fundou a Igreja Católica? É uma chatice que os crentes falam por aí, os judeus. É uma besteira tremenda de quem não estuda história de verdade. Eu vou te fazer uma indicação então, se você está cansado disso e quer saber responder esse pessoal. É esse livro aqui, ó, do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ele escreveu a história da igreja nos 3 primeiros séculos. Então ele era péssimo em teologia, mas ele era muito bom em história. E quando você abre essas páginas aqui, o que você vai ver? Bispo, padre, diácono, os patriarcas pedindo conselho para Roma, Roma excomungando, cuidando de todas as igrejas, a Igreja Católica em plena atividade. E ele escreveu esse livro aqui bem na virada para o século IV, ou seja, ano 290 até o ano 310. Tudo isso que ele escreve aqui, a Igreja Católica funcionando desde a época dos apóstolos, com sucessão apostólica, antes de Constantino. Então você veja, tudo que dizem sobre a Igreja Católica ser fundada por Constantino pode ser derrubada só por essa fonte primária aqui. Mas esses caras aí, eles não querem estudar fonte primária, não. Eles só querem falar na internet e continuar acreditando na sua mentira. Quanto ódio no coração. Pra que tanta briga, tanta violência? Que a minha é verdadeira, a minha religião é isso, é aquilo. Ultimamente estou percebendo muito isso. Eu já cansei de fazer vídeo falando que o diabo, nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, ele está dividindo para conquistar. Enquanto o povo de Deus ficar brigando aqui, discutindo qual é a religião verdadeira, qual deixou de ser verdadeira, a gente perde o foco. O nosso foco é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumidor da nossa fé. Ele foi quem morreu pela gente para nos dar salvação. Mesmo assim, nós brigamos e brigamos, tá certo? O Império Romano, ele durou cerca de 500 anos. Ele durou até aproximadamente 475 depois de Cristo. Gente, nós estamos falando do Império Romano. Aquele império que crucificou Jesus Cristo. Aquele império, sabe, que o próprio imperador deles, o Nero, colocou fogo em Roma para culpar os cristãos. Nós estamos falando daquele império, sabe, que matou os apóstolos, Pedro de cabeça para baixo, foi decapitado o apóstolo Paulo. É aquele império, é esse império que a gente está falando. O Império Romano que matava crente durou até 476 depois de Cristo. Quase 500 anos depois de Cristo. É esse império que a gente está falando, a Igreja Romana, Gente, os romanos crucificaram Jesus. Os romanos mataram Jesus. Os romanos perseguiam o crente. Aí a gente... os romanos... Estou com olha só, esse Eusébio de Cesareia, que esse rapaz falou, fica brigando. Vamos brigar. Por que a gente não perde tempo ao invés de ficar brigando, perdendo tempo, por que a gente não prega o evangelho? Falar que Jesus está voltando, você tem que se converter, se santifica. Não, mas nós briga. Briga. Só vê briga. Esse Eusébio de Cesareia, ele era bispo da Igreja Católica. Ele era bispo da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela foi permitida pelo imperador Constantino. O cristianismo foi autorizado pelo imperador Constantino em 327 depois de Cristo. Foi autorizado os cristãos cultuar Jesus Cristo. Ponto. Esse Eusébio, ele morreu em 340 praticamente. Esse Eusébio de Cesareia, ele era um bispo da Igreja Católica. Porque quando Constantino ele autorizou o culto cristão, e logo depois esse cristianismo foi tornado o culto, a principal religião de Roma. Então, existe uma lacuna aí. Antes do imperador Constantino, os cristãos eram mortos. Os romanos odiavam os cristãos, porque os romanos são idólatras. Eles tinham um monte de deuses. Júpiter, Juno, é muito de deuses.
Então, mesmo o imperador Constantino autorizando o culto a nosso Deus verdadeiro, tinha muitos soldados que perseguiam ainda. O imperador Constantino, ele pagava as pessoas para se tornar cristão. Ele obrigava as pessoas a se tornar cristão. Para você ter uma ideia, no ano de 380, Teodósio fez o cristianismo a religião oficial do Império Romano, bem lá na frente. A igreja oficial do Império Romano. Essa igreja hoje, que você está falando que é a tal, é essa. Eu não estou aqui para brigar por causa de religião, não. Eu estou cagando para sua religião, inclusive para mim, que eu nem tenho. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. É inadmissível, sendo Jesus judeu, os 12 apóstolos judeus, os discípulos tudo judeu, aí a verdade vem de Roma, cujo os romanos matou Jesus Cristo, matavam os crentes. Isso é ilógico, isso não tem lógica. As pessoas têm que ter o QI muito baixo para cair numa coisa dessa. Não tem como. E nós estamos acreditando nisso. Aí é briga. Aí eu brigo daqui, você briga de lá, e a verdade está deixando de ser dita, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode fazer o que você quiser, ser da religião que você quiser. Se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Tá? O Império Romano durou aproximadamente 500 anos. 27 a.C., quando Augusto se tornou o primeiro imperador, até 476 d.C., com a queda do Império Romano Ocidental. Tá? Vamos lá. Principais períodos do Império Romano, de 27 a 476. Fundação, papapá. Mas isso aqui que eu quero mostrar para você, eu tirei isso aqui da biografia do imperador Constantino, tá? Constantino I, ou Constantino o Grande, olha bem, ele durou o império dele de 272 a 337. Lembrando que o Império Romano deu início, o culto ao cristão que ele liberou deu início a 325, quando a gente fala que foi fundada a Igreja Católica. Porque antes desse imperador romano, a igreja era primitiva ainda. Agora, se é católica, cara, não importa. Tá? O imperador Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo e promovê-lo no império. Você está entendendo? Que antes dele, eles matavam cristão? O imperador antes de Constantino era matador de cristão. Perseguidor. Ele unificou o Império Romano após uma série de guerras civis. Emitiu editos de Milão em 313 que concedeu liberdade religiosa e fundou a nova capital do Império, Constantinopla. Em 330, seu reinado marcou uma transição significativa do paganismo para o cristianismo do Império. Gente, o cristianismo do Império. Isso é difícil. O cristianismo do Império. Que cristianismo é esse do Império? Fala pra mim. Isso aqui é história. Eu estou lendo a biografia do imperador Constantino. Tá? Formação. O imperador Constantino ele cresceu e foi educado na corte do imperador Diocleciano, que promovia e perseguia
os cristãos. Você entendeu? O imperador Constantino, ele foi educado na corte do imperador Diocleciano, que matava cristão. O cristianismo, antes do imperador Constantino, ele era perseguido, os cristãos daquela... A igreja primitiva. Não tem nada a ver com a igreja católica. E se tiver também, meu negócio é falar de Jesus para você, é Ele que vai te salvar, não é a sua religião. Mas vamos continuar aqui. Após a morte do pai, foi proclamado imperador em 306 e passou as primeiras décadas do seu governo em guerras civis para consolidar o poder. Principais feitos e legado. A conversão ao cristianismo tornou-se o primeiro imperador a converter-se ao cristianismo, um evento que transformou o curso da história da religião. Está entendendo? Ele era pagão. Ele servia a outros deuses. Ao deus Sol, a deusa Lua, Minerva, Juno, Júpiter. Em 313 d.C., ele fez o Edito de Milão. Aí começa. Promulgou com Licínio o edito que pôs fim às perseguições contra os cristãos, concedendo a todos a liberdade e prática da sua religião. Ou seja, em 313, que eu te falei, quando foi fundada a Igreja Católica aqui, ó, ele fez um edito que pôs fim às perseguições contra o cristianismo. Ele fez um edito, uma lei, para as pessoas, para os romanos pararem de perseguir cristãos por causa da fé dele. Então, antes de Constantino, a igreja não era católica, nunca foi. Era igreja primitiva. Aquela que Jesus fundou, e que a verdade é que Jesus não fundou nada, né? Os apóstolos, em Atos capítulo 2, fundou a igreja. 120 pessoas quando desceu o Espírito Santo ali. Depois o apóstolo Pedro pregou. E outra coisa, não existe na arqueologia, muito menos na Bíblia, indício que o apóstolo Pedro foi para Roma. Ele morreu pelos romanos, crucificado de cabeça para baixo. Mas é inadmissível. Sabe por quê? É simples. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi para Roma, certo? Certo. Paulo, preso, ele escreveu quantas cartas? Um monte. Em alguma dessas cartas ele cita que Pedro estava em Roma? Nenhuma. Pedro era o principal apóstolo de Jesus na questão de pregação, na questão de pastorear a igreja. Se Pedro estivesse em Roma, Paulo escrevia para ele, ele iria visitar Paulo, Paulo ia falar, mas nunca falou, porque é mentira. Mas a pessoa tem um QI tão baixo que não consegue raciocinar essa coisa tão óbvia. É simples. Eu não estou aqui para ficar falando mal da sua religião, não. É porque eu já estou cansado de ver brigas entre os dois religiosos, duas religiões. Eu sou da religião evangélica, eu sou da religião católica. Aí fica brigando. Aí o principal, que é Jesus Cristo, fica de lado. Enquanto eu brigo com você, você briga comigo. A pregação do evangelho não é pregada, não é divulgada. O povo está morrendo no pecado. O Brasil está se tornando um lixo de país, com toda a imoralidade sexual, de tudo, pornografia, tudo de ruim tem aqui, principalmente com os nossos governantes, todos sem exceção, de Lula a Bolsonaro, e todos os bolsonaristas e os petistas, todos sem exceção. Está transformando esse país inteiro num lixo espiritual. E a gente fica brigando aqui, ó. Tá? Fundação de Constantinopla. Isso aqui pra mim não tem. Aí aqui tem mais um concílio aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Enquanto isso a gente tá brigando. Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Convocou o Concílio de Nicéia em 325 um evento crucial na história do cristianismo que buscou unificar a doutrina da fé. O fim do Império Romano, o fim dele, que ele morreu em 337. Então, em 325, no Concílio de Nicéia, esse concílio é muito dito na história da Igreja Romana. A Igreja Romana. A irmã fala Igreja Católica Romana. Tá? Então, em 325, teve um evento crucial. O cristianismo foi unificado a doutrina da fé como a religião oficial. Olha como é que as coisas são lógicas. Presta bem atenção aqui, menino. As coisas são lógicas. Presta bem atenção. Que cor? Olha bem. Olha o mistério aqui, gente. Que cor era o uniforme? Que cor que era o uniforme dos romanos? Dos soldados romanos. Que cor que era? Cor de escarlata e cor de púrpura. Que cor que é a indumentária dos cardeais de Roma? Escarlata e púrpura. É coincidência? Não. O Império Romano fica onde? Em Roma, na Itália. Estou falando do Império Romano que matava crente. Lá atrás. A Igreja Católica fica onde? Cara, você tá entendendo? Outra coisa, a Igreja Católica, ela é o quê? Ela é um estado, é um país. Império. Você tá entendendo? A Igreja Católica é um império e um estado. Teocrático. Bota isso na sua cabeça. A Igreja Católica é um estado, império, teocrático. Eu vou falar pra você, me desculpe você católico, eu respeito demais vocês. Inclusive, 90% das pessoas que eu tenho me relaciono no meu dia a dia são católicos. Presta bem atenção, tá? O Império Romano, ele não terminou em 476, não. Ele continua até hoje, através do Império Romano. A Igreja Católica, o Vaticano, é o Império Romano. E manda no mundo até hoje. Tudo quanto é lugar do planeta Terra tem Igreja Católica. Muita influência. O Papa é um estadista. Queira você sim, queira você não. Ele é um líder religioso da maior religião do mundo e ele é um estadista. Tá? Ele é um político. Nosso país aqui, ele é um sistema presidencialista. O Brasil. A Inglaterra, por exemplo, é parlamentarista. E o Vaticano, sabe o que é? Imperialista. É um sistema monarco. O Papa é como se fosse o rei de Roma. É à toa que ele tem um trono. Procura estudar. Aí você fica brigando comigo. Eu não sou nada. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui, não é para ficar brigando com você não católico. Pelo contrário. Nós temos que se unir, não é ficar brigando. Eu tô fazendo muito vídeo batendo nessa tecla. Não é pra gente brigar. É o contrário. Temos que nos unir para conquistar o mundo. O mundo está perdido. O mundo está perdido por causa que a gente briga. Culpa minha e culpa sua. Culpa dos evangélicos e culpa dos católicos. O Brasil é um lixo espiritual por causa dos católicos e por causa dos evangélicos. Porque ao invés da gente se unir, bolar um projeto para dominar o país dentro do cristianismo,
difundir o cristianismo em tudo quanto é buraco desse país, sabe? Enquanto a gente não fizer isso, a gente tá perdendo. O diabo tá ganhando. Enquanto a gente briga. A igreja, presta bem atenção. Faz uma pesquisa aí, ó, rapidinho, quanto que a igreja evangélica arrecadou, todas as igrejas durante o ano. Deve ser, vamos fazer aqui, ó, deve ser bilhões. Bilhões. Quanto que a igreja católica do Brasil arrecadou? Olha aqui, ó. Ó, presta bem atenção. Eu tô com o dado aqui aberto aqui, ó. Presta bem atenção. A arrecadação anual das igrejas evangélicas no Brasil não é um dado fixo e varia entre as fontes e os anos. Em 2023, a Receita Federal estimava uma arrecadação cerca de 21 bilhões por ano. A igreja evangélica arrecada cerca de 20 bilhões por ano. Quantas pessoas passam fome nesse país? Tô falando da igreja evangélica. Eu não sei nem quanto a igreja católica arrecada, que deve ser muito mais. Eu vejo um monte de gente passando fome, um monte de gente na rua, cachaceiro e doente. Cadê os hospitais evangélicos? Cadê? Cadê os hospitais católicos? Eu tô vendo aqui a igreja adventista fazendo faculdade, aqui escola, aqui na minha cidade. Só que você vai lá para estudar. Pago, é caro. O pobre não tem condições. Isso é justo? Uma igreja, um sistema religioso que não paga R$1 de imposto, que arrecada 20 bilhões por ano. Quando você vê um monte de pastor andando de Lamborghini, morando em mansões, carrões, bancando viagem para tudo quanto é lugar do mundo, e o povo de Deus morrendo, é justo? E quando a gente fica brigando religião aqui na internet e no prego o evangelho, é justo? Não é justo. Isso não é justo, tá? Quer viver bem com o dízimo do povo? O problema é seu. O otário é quem dá dízimo pra você, achando que tá dando pra Deus. Mas pelo menos pega uma porcentagem disso aí e ajuda seu próximo, pô. Aí você vai falar assim, não, mas ajuda o próximo. Hipócrita. Hipócrita. Um monte de gente morrendo na rua. Eu vejo na rua aí, ó. Eu vejo um monte de gente, grupo de pessoas morto na cachaça, no crack, bolim. A igreja evangélica faz o quê? Arrecada 20 bilhões. Eu não vejo uma casa de recuperação. Rapaz, você faz uma casa de recuperação aí, você não deve gastar 10 milhões. Eu não sei, que eu não entendo essa... Você tá entendendo? Um monte de gente morrendo no pecado. Um monte de viúva tem que trabalhar, largar seu filho o dia todo na creche porque o pastor não dá R$1 pra ajudar. Não dá uma cesta básica, faz nada. A igreja católica não faz nada. Olha que a igreja católica faz mais do que a igreja evangélica ainda, tá? E, rapaz, vou te falar a verdade, você, a igreja católica aqui na minha cidade, nem água e luz paga, é isenta. Nem água e luz paga, é isenta. Tá? Eu posso bater no meu peito e falar porque eu trabalhei lá dentro. Conheço. A igreja evangélica ainda paga água e luz, mas não paga R$1 de imposto. Pelo contrário, arrecada 20 bilhões por ano. Aí nós dois aqui, irmão, fica brigando. Você achando que você tá certo, a minha igreja é verdadeira. Pior que o pessoal ainda vai. Minha igreja é verdadeira. Minha igreja foi fundada por Jesus. Toma vergonha na sua cara, porra. Ainda que fosse fundada por Jesus, o que a sua igreja hoje faz em prol do evangelho? O Brasil, presta bem atenção, o Brasil é o país mais cristão do mundo. O Brasil é o país que tem mais católicos no mundo. O Brasil, eu acho que 90%, 80%, não sei. Vamos botar aí, ó, no mínimo, 80% do brasileiro processa diz ser cristão.
80% do brasileiro fala que é cristão. Desses 80% que fala que é cristão, 70% é católico e 30% é evangélico. E esse país é o país mais amaldiçoado do mundo, onde tem mais de pessoas passando fome, tráfico de droga de criança. Aquela coisa, sabe, que as pessoas velhas fazem com criancinha, lá da Ilha de Marajó, aqui tem. A igreja não fala nada. A igreja católica nem nada, um país de merda. Aí a gente fica brigando aqui, ó. E os problemas tá aí. Jesus está voltando. E a gente fica discutindo. Que a minha religião é melhor que a sua é melhor que eu. Acorda, porra. Vamos parar com isso. A partir de hoje temos que nos unir para pregar o evangelho, o amor ao próximo. Pegar esses cachaceiros, esses noiados de crack, são escravos do pecado. Arruma um lugar para eles dormir, tomar um banho, se alimentar. É 20 bilhões por ano. Dá para fazer muita casa de recuperação, muito lar de idosos, muito albergue. Vamos fazer um negócio para tira a pessoa da rua, dá um banho, alimenta, dá estudo, encaminha ela para um emprego decente, para ela ser um cidadão decente. Não, isso não. Não quero. Eu quero é brigar na internet, porque minha religião é melhor que a sua. A minha religião foi a primeira. Aí aponta o dedo, minha religião é a primeira, foi fundada por Jesus. Aí vem outro, mas você é idólatra. Você não guarda o sábado. Acorda pra vida, irmão. Nós estamos perdendo pro diabo. A igreja está perdendo para Satanás. A igreja evangélica, principalmente, já se mundanizou. Eu lembro quando eu era pequeno, minha irmã mais velha, do primeiro casamento do meu pai, lá no Rio, ela frequentava uma igreja chamada Deus é Amor. Meu Deus! Ela me levava na igreja, direto ela me levava na igreja. Ela falava assim comigo, eu chegava na igreja, eu vi um monte de cadeira de roda, eu vi um monte de amuleta, um monte, mas muita. Eu falava assim, Vânia, o que é aquilo dali? Minha irmã, a Vânia, eu amo de paixão. Eu amo todos os meus irmãos, a verdade é essa. Ela falava assim, isso aí são pessoas que foi curada. Aí, sabe, o pastor começava a revelar as pessoas, e as pessoas que não queriam levantar, ele orava, a pessoa caía endemoniada lá no meio. Pregando o evangelho, levando tal. E hoje, o paganismo entrou na igreja. Nessa época que eu estou te falando da Deus é Amor, eu cansei de ver aidético sendo curado, câncer sendo curado, pessoas que têm com câncer sendo curada. Eu via também, eu ouvi e vi o demônio incorporado na pessoa, o pastor revelava a pessoa não caía endemoniada não, mas o pastor falava, você estava endemoniada, mas o demônio, ele saiu de você lá fora, ele está lá fora te esperando, assim que você sair daqui de dentro, ele vai entrar dentro de você de novo, porque se ele entrar aqui, ele vai perder, ele vai ser derrotado, ele vai ter que cair de joelho perante Jesus Cristo. O diabo ficava lá fora. Hoje, quando eu me converti ao cristianismo, porque, irmão, eu já fui católico, eu já fui evangélico, eu já fui macumbeiro. Só que eu fui a fundo. A fundo. Eu conheço bem todas essas religiões a fundo. Eu conheço essas religiões por trás das cortinas, irmão. Então, hoje, quando eu me converti em 2008, antes eu fui católico, depois eu fui macumbeiro, depois eu me converti ao cristianismo, a religião evangélica. Quando eu fui evangélico, quando eu me converti à religião evangélica, lembra que quando eu era pequeno, o diabo ficava do lado de fora da igreja. Quando eu me converti, Satanás já estava sentado no banco, aplaudindo. Eu mostrei um vídeo pra você, um cara endemoniado dentro da igreja cantando e aplaudindo, os olhos virados, todo torto. Eu já vi dos meus olhos, aqui na minha cidade, eu dentro da igreja, a mulher incorporada, andando pelos corredores da igreja, o pastor sem unção, sem autoridade,
Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E o diabo rindo na cara dele. Por pouco eu não levantei e dei um murro na cara do Satanás junto com o pastor. Uma vergonha, rapaz. Uma vergonha. Hoje, tô falando agora, Satanás já tá no púlpito pregando, irmão. Essa é a verdade. Antigamente, quando eu era pequeno, ele não entrava no templo. Quando eu me converti, ele já estava no banco sentado, hoje ele já está no púlpito pregando. Uma vergonha, igreja. A igreja evangélica é a maior vergonha do século. Tá? Vamos parar de brigar. Vamos pregar o evangelho, vamos sair na rua fazendo bem pro próximo. Não adianta também se converte, a mulher tá morrendo de fome, porra, cheia de filho. Você tem que aceitar Jesus porque Jesus vai te prosperar. Ganhando 20 bilhões por ano. Faz um monte de cesta básica, porra. Você, igreja da minha cidade, faz um monte, me chama que eu tenho prazer. Eu já cansei de fazer. Pegar um monte de cobertor, sair na rua, o que eu posso, eu faço. Vai lá, você quer evangelizar? Leva uma cesta básica. Na favela, num lugar onde a pessoa é muito pobre. Vai lá, porra. Vai lá. Aí sim você vai falar de Jesus com a pessoa que a barriguinha cheia. Porque você vai falar de Cristo para as pessoas estão morrendo de fome. Você vai falar de Jesus e tá... Não, faz igual Jesus. Multiplica peixe e pão, enche a barriga do povo, taca de palavra, expulsa demônio e vai pro céu. É assim. Por hoje é só, meu querido. Cansei, me desabafei aqui, me desculpa, tá? Eu tive que me desabafar.